Porque o ser humano dificilmente assume a culpa de seus próprios erros. Porque o ser humano tende a colocar a culpa em outras pessoas. Você sabe aonde isso começou? Analise esse texto comigo, Gênesis 3:11. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus fez uma pergunta a Adão. Vamos ver a resposta de Adão? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você viu aqui a resposta de Adão? Ele inicia a resposta dele colocando a culpa em alguém. A mulher que me deste por companheira. Que mulher é essa? Eva, a própria esposa dele. Ele inicia colocando a culpa na esposa dele. Ainda que a culpa fosse totalmente de Eva, o mínimo que se esperava de Adão era ele assumir essa culpa e proteger a esposa, proteger a companheira dele. Mas pegou mal, pegou ou não pegou? Pegou mal para Adão aqui. Ele não defendeu a esposa dele e ele iniciou a resposta dele colocando a culpa em alguém. E o pior é que não para por aí. A mulher que me deste. Esse que me deste tem um tu aí escondido. A mulher que tu me deste. Tem um tu aí, um pronome, segunda pessoa do singular, que está ali oculto. Então, quem é essa pessoa aí? O próprio Deus. Ele coloca a culpa em duas pessoas. Adão, na sua resposta, coloca a culpa em Eva, na sua própria esposa, e coloca a culpa em Deus. Ó Deus, foi tu que me deu essa mulher aí. Foi tu, a culpa é tua. Agora vamos ver a resposta de Eva. Vamos ver o que ela disse. Gênesis 3:13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Olha aí, Eva então coloca a culpa em quem? Na serpente. Quem é a serpente? O diabo. Então a mulher também coloca a culpa em alguém. Agora vamos resumir a resposta que Adão dá a Deus? Vamos lá, na resposta de Adão. Adão coloca a culpa no próprio Deus, parece hilário, mas Adão coloca a culpa no próprio Deus, coloca a culpa na mulher e ele não assume a culpa. Essa foi a resposta de Adão. Isso aqui é o resumo da resposta de Adão. Agora vamos resumir a resposta de Eva. Eva coloca a culpa na serpente, que é o diabo, e ela também não assume a culpa. E se nós unirmos as respostas que eles dois deram a Deus, como é que fica esse negócio? Vamos ver? Então, os dois colocaram a culpa em Deus, colocaram a culpa em alguma pessoa, que no caso Adão colocou na mulher, colocaram a culpa no diabo e ambos não assumiram a culpa. O que você conclui com isso? Que quando o ser humano erra, todo mundo é culpado, menos ele. Até Deus entra nessa dança. O ser humano tem a capacidade de colocar a culpa até em Deus, mas não assume. Ou seja, quando eu erro, a minha tendência é que a culpa seja de Deus, que a culpa seja de outra pessoa, pode ser do diabo, menos minha. O único que não está errado sou eu. Você vê isso aí acontecer no seu dia a dia? Você vê isso acontecer na sociedade? Olha só aonde isso se inicia. Lá nos primórdios, os primeiros seres humanos da Terra, Adão e Eva, começaram com essa mania de colocar a culpa em outras pessoas e isso se repete até hoje. 6.000 anos se passaram e a mania continua. Para a gente fechar esse assunto, vamos ver o exemplo do rei Davi? Nós sabemos que Davi cometeu um adultério com Batseba e ele também cometeu um homicídio. Depois ele mata Urias, que era o marido de Batseba. Então, por ocasião deste pecado, o Senhor manda o profeta Natã até a casa dele para o repreender. Chegando lá, Natã conta uma história para o rei Davi,
conta uma parábola. Nesta parábola, um homem cometeu um erro e Davi fala: esse homem tem que morrer. Aí o profeta Natan diz na cara do rei: tu és este homem. Natan teve coragem para falar isso na cara do rei. Ele poderia morrer ali mesmo. Mas qual foi a resposta de Davi? Davi diz claramente: pequei contra o Senhor. Então Davi assume o erro do pecado que ele cometeu e ele não acusa outras pessoas. Você não vê no exemplo aqui de Davi, você pode ler aí 2 Samuel capítulo 12, você vai encontrar essa história. Ele não acusa Batseba, ele não acusa Urias, ele não coloca a culpa em outras pessoas, diferente de Adão, que colocou a culpa na esposa, colocou a culpa em Deus. Diferente de Eva, que colocou a culpa na serpente, no diabo, né? E não assumiu a culpa. Davi faz o inverso, ele não coloca a culpa em ninguém e assume o seu erro. Interessante que pela lei Davi era para ser morto, Êxodo 21:12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Existem outros textos que falam sobre isso. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, declara categoricamente que Davi foi quem matou Urias, apesar de Urias ter morrido lá na linha de frente de batalha, mas o texto reconhece aqui claramente que foi Davi quem matou Urias. Mas no versículo 13 diz que o Senhor perdoou o pecado de Davi e, como consequência, Davi não morreria. Coincidência ou não, esse texto é o mesmo texto onde Davi reconhece o seu erro. Davi reconhece o seu pecado. Em ato contínuo vem o perdão do Senhor e o livramento da morte. Acredito eu que se Davi não reconhecesse o seu pecado, ele morreria. É importante dizer que Davi pecou, o Senhor o perdoou, o livrou da morte, mas não pense que ficou barato para Davi não. As consequências vieram severas contra Davi. Pois bem, eu encerro com a seguinte reflexão. Quando nós erramos, nós agimos semelhantes a Adão e Eva, colocando a culpa em Deus e o mundo, ou nós agimos semelhante ao rei Davi, assumindo nossos erros e as consequências. Lembrando que as consequências ocorreram para ambos os casos, tanto para Adão e Eva, quanto para o rei Davi. Deus abençoe a sua vida.